Então é muito bom estar aqui novamente com vocês e gostaria de orar antes de começar. Eu sei que esse texto ele é incrivelmente bom e eu não quero estragar ele de maneira nenhuma. Então vamos pedir que o Senhor fale realmente aos nossos corações através dele. Pai querido, muito obrigado, Pai, pela sua santa palavra que nos anima, nos motiva e é tão poderosa, Pai. Abra o nosso coração e que a tua palavra penetre, Pai, na nossa alma, fazendo morada e despertando, Pai, coisas incríveis para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E eu não vou tratar muito do contexto da carta de Filipenses, porque eu sei que o pastor Marcos, Isaías, Abdala, só fera, já fizeram isso muito bem. Então gostaria de me concentrar nos versículos, nos poucos versículos que eu tenho, mas que tem tantas coisas maravilhosas para a gente. Então vamos começar dando uma olhada. A partir do 19, tá? No capítulo 1, lemos assim: Pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Antes da gente começar na mensagem central e em alguns pontos, queria só destacar alguns comentários que eu achei interessante no texto. A gente não vai ver o contexto total, mas lembra que aqui um pouquinho antes, no 18, a gente está numa frase, né? O apóstolo Paulo está falando o seguinte, que ele continuará a se alegrar. Tem algumas pessoas pregando com motivações erradas, outras pregando com motivações certas, mas independente se eles estão pregando certo ou errado, ele vai continuar se alegrando. Então a carta é cheia de alegria, vocês já viram isso bastante. Outra coisa que eu gostaria de destacar, um comentário, é que quando a gente vê esse termo aqui, envergonhado, a vergonha e o medo, eles estão muito próximos, é um sentimento próximo. Tanto é próximo que na aldeia onde eu estava, é a mesma palavra. Jaberquirire, eu estou com medo. Jaberquirire, eu estou envergonhado, estou com vergonha. É a mesma palavra. Então, é interessante perceber Paulo usando essa palavra, envergonhado. Será que ele estava querendo falar que ele não queria que ele tivesse medo e continuasse sendo corajoso, né? Ou ainda mais, ter vergonha, né? Imagina Paulo ter vergonha de pregar o evangelho, mas isso me chamou bastante atenção, a questão da coragem, e o termo coragem já está aqui, né? Trabalhar corajosamente. Então, pensando nisso, vamos agora ver três razões
para se animarmos em Cristo. E nós queremos trabalhar para Cristo de maneira animada. Ninguém quer ficar aqui, né, desanimado, triste, né, lá no ministério, com uma atitude ruim. E vemos aqui que Paulo ele conseguia manter-se animado em qualquer situação. Como que ele fazia isso? Como que ele está preso sem poder fazer o que ele mais quer e está escrevendo uma carta cheia de alegria? Como é possível um negócio desse? E nesse trecho então da carta de Filipenses nós somos presenteados, gente, com importantes lições, tanto para a nossa vida cristã, como para nossa missão. Missão como pastor, missão como pregador da palavra em um contexto transcultural, em qualquer situação. Nós temos 3 razões para se animar em Cristo, para continuar alegremente firmes até o fim. Primeira razão: em Cristo nós temos cobertura espiritual. E nós vemos isso claramente no texto, no 19, quando Paulo fala que ele está confiante que será liberto. A gente não sabe, a gente sabe na verdade, mas Paulo não sabia, né? Ele confiava que seria liberto, que ele poderia sair da prisão, que ele poderia visitar os filipenses novamente, e ele então se alegra na cobertura espiritual que ele recebia dos seus irmãos em Cristo que oravam por ele. Essa questão da libertação, ela pode ser a libertação física dele, saindo da prisão, que ele esperava, ou a morte, né? Que para o próprio Paulo, né, no verso 23, você percebe que ele está totalmente ciente de que ele realmente pode morrer e estar infinitamente melhor com Cristo. Então não é nada, não é uma falsa espiritualidade aqui. Ele está consciente que ele pode morrer, mas ele espera que para os irmãos dele em Cristo ele possa ainda continuar pregando perigosamente como ele costumava fazer. Então essa intercessão, é bom notar que ela é importante para Paulo, porque Paulo ele se sentia alegre de saber que tinham pessoas orando sempre por ele, pela liberdade dele. E as pessoas que oravam por Paulo, elas também eram abençoadas muito. Como? Porque eles cresciam, né, em comunhão com o Senhor, eles se animavam a pregar a mensagem com mais ousadia, mais coragem. Então era uma bênção, né, a oração. E Paulo percebia esse motivo, né, a cobertura espiritual através da oração. Mas nesse mesmo versículo, no 19, vemos também que essa cobertura espiritual, ela vem também do Espírito de Jesus Cristo. E essa sim é uma cobertura espiritual sem igual, não é? Paulo talvez aqui, mais para frente você vai ver que ele está um pouco dividido, se ele prefere viver para continuar pregando, ou se de repente talvez seja melhor ir mesmo desfrutar da glória, que é infinitamente melhor. E o Espírito Santo, ele intercede por nós. E nós não sabemos orar. E Paulo não era diferente de nós nesse sentido. Paulo, ele não sabia como orar. Deus,
eu devo pedir para sair daqui? Ou eu devo me alegrar porque o Senhor tem outros planos? Então, quando nós não sabemos o que dizer, não sabemos como orar, o Espírito Santo, que conhece cada coração, Ele sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Então, em Cristo, irmãos, temos cobertura espiritual, através das orações, seus intercessores na igreja, né? Os meus intercessores. Tem tanta gente orando por você agora, para você estar aqui, né? E quando você não sabe como orar, saiba que o Espírito Santo de Cristo está intercedendo por você. A segunda razão em Cristo para nos mantermos animados é que Paulo ele entende que glorificar a Jesus é a motivação certa para viver ou morrer. Isso vemos no verso 20, né? Quando lemos assim: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Vemos que aí um pouquinho mais para trás, que tinham pessoas pregando a Cristo com motivações erradas. Nós sabemos qual que é a motivação certa. E quando nós colocamos em prática a motivação certa, isso dá muito ânimo. A gente não está trabalhando em vão, a gente sabe o motivo. É glorificar Cristo, é para isso que a gente vai passar por dificuldades, se isolar no meio de uma aldeia, ou ir para um país perseguido. Nós temos a motivação certa, nós conhecemos. A gente não precisa ficar pensando se estamos bem motivados. Nós temos a melhor motivação, que é a glória de Cristo. Então, isso ele nos dá coragem. Pode fazer coisas maravilhosas como Paulo fez, né? Entrar numa cidade desconhecida, ir numa praça pública, levantar e falar: olha aqui, gente, eu tenho uma coisa para dizer. E no final sai carregado, apedrejado, coisas do tipo. E depois ele faz isso de novo. Se fosse só uma vez, não, aprendeu a lição, né? Foi apedrejado, então agora eu aprendi, não vou fazer mais isso. Ele saía e ia na outra cidade e fazia a mesma coisa. Que coragem, que motivação é essa, a glória de Cristo? E com alegria, com propósito de vida. Tanto faz se eu viver ou morrer. O importante é glorificar a Jesus. Que motivação, gente, que motivação. Isso dá forças para suportar qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade. Não pela força de Paulo, mas pelo motivo. Pelo motivo. A terceira razão que temos aqui nesse texto para se animar com a nossa vida cristã e missões é que nós temos segurança em Cristo. E essa segurança vai desde a nossa segurança de salvação, que o próprio Paulo, em Romanos,
5:2, você pode olhar. Vários outros textos que nos dão essa segurança de salvação. Ele nos mostra que morrer é lucro. O pior que pode acontecer é a morte. Mas que prejuízo eu tenho nisso? Já tenho a salvação. Já estou seguro. Ter medo por quê? Agora eu tenho que ser sincero com vocês. Não posso falar aqui que não existirão perdas, né? Quando eu estava montando esse slide, eu pensei em colocar assim: em Cristo não temos o que perder. Até cheguei a escrever. Depois eu fiquei pensando, bom, algumas coisas nós temos sim a perder. E eu fui listando na minha mente algumas coisas. Então, tirei. Coloquei segurança. Porque isso é uma coisa que realmente temos em Cristo. E, humanamente falando, irmãos, viver corajosamente para Cristo poderá sim trazer alguns ou muitos desconfortos. E a gente vê a lista grande de Paulo, né? A gente vê pobreza, passando necessidade material, humilhação, né? Nudez, muitos desconfortos, apedrejamentos, prisão, perseguição, né? A lista é grande. Então, assim, em Cristo nós temos algumas coisas a perder, sim. Provavelmente você não vai poder ficar sentadinho no ar-condicionado, comendo batata frita a vida inteira. Vai ter que sair um pouquinho da zona de conforto, né? Para quê? Paulo ele nos mostra que essa segurança em Cristo nos ensina a viver fortalecidos em qualquer situação. Gente, que maravilha! Como pode ter uma coisa melhor de se almejar? É você não necessitar de nada. Você pode estar no chão, com um rato andando, com fome, com um pedaço de ferro na sua perna, amarrado com um soldado, com frio. E você não precisa de nada disso para ser alegre, para sentir essa segurança que Cristo nos dá. De não depender de nada disso. E isso deveria nos animar. Isso era o que animava Paulo. A mensagem é essa, tá? E eu gostaria de aplicar isso, tentar aplicar, trazer para a nossa vida, aqui e agora, né? Como isso é aplicado na minha vida? Uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que lá na aldeia nós tivemos algumas perseguições leves, nem se compara com o que Paulo teve, mas eu lembro de um episódio que nós íamos ter uma série de pregações da palavra na igreja, uma igreja nascendo, né, com poucos crentes, com altos e baixos, nenhuma liderança forte ainda, coisa bem inicial, apesar dos 50 anos de trabalho na aldeia, de outras gerações de missionários, né? Mas eu estava ali há alguns anos e um indígena falava português, tinha
bastante conhecimento da cidade, né, dos seus direitos, né, e como indígena e tudo. Ele chegou para a gente e no dia antes do evento, né, ia ser 4 ou 5 dias, tinha pregador de fora, já tinha chegado, tudo. Tradutor e comida comprada, né? Era um evento da comunidade toda, o pessoal estava animado. Mas ele era contra o evangelho. Então eu lembro que ele chegou para a equipe, né? E com todas as palavras, falou: olha, vocês não pregarão amanhã. E eu não permito que vocês preguem aqui nessa aldeia. E se vocês ousarem me desrespeitar, eu vou levantar a aldeia contra vocês, nós vamos jogar pedras no culto, e foi nessa pegada, né? E eu confesso para vocês que deu uma baita de uma desanimada, assim, na próxima reunião de equipe. Eu estava, assim, com o coração bem angustiado, assim, com medo mesmo, né? Preocupado, como vai ser isso, né? As pessoas querem, mas ele não. Será que realmente pode ter uma revolta? Pode... Porque lembrando das situações de Paulo, né? Falei, bom, um pouquinho de perseguição até que não é tão ruim assim. Mas não era uma decisão só minha, nós oramos como equipe, né? O André, a Jaque, o Josimar, e nós decidimos prosseguir. Vamos pregar mesmo assim, e vamos ver o que vai acontecer. E não aconteceu nada. Não jogou pedra, inclusive passou um tempo, né, alguns domingos, e depois ele até veio na igreja. Continua assim, né, um pouco contra, às vezes parece que está a favor. A gente não entendeu muito bem essa pessoa, mas trouxe angústia, né, e nós tivemos que colocar em ação, né, esses textos, né, essa questão da coragem. E aí, vamos ter coragem de enfrentar ou vamos dar um passo para trás? Achamos que seria importante. Estou lembrando que acho que nem tem muito a ver, mas uma outra situação lá da aldeia, envolvendo a comunidade toda. A gente sempre tem domingos, festas de Natal, que a comunidade se envolve, vai caçar e trazem carne de anta, e a gente dá a farinha e tal, e fazemos uma celebração de Páscoa, de Natal, com encenação do nascimento de Jesus e tudo. E a gente estava bem animado, né? Tínhamos ido caçar, tinha comida, tudo. Mas no dia, a gente acordou, fomos, né, dar uma olhada na aldeia e tal. A gente descobriu que estava todo mundo bêbado. Bêbado mesmo. E a gente falou, acabou Natal, acabou tudo, né? E eles, não, vamos fazer o Natal assim mesmo. E fizeram o Natal assim mesmo, né? A gente assim, com lágrimas nos olhos assim, né? De perceber o quão eles não estavam entendendo, né? O significado do Natal e tudo isso. Então esse tipo de coisa, gente, que, né, vocês vão encontrar no campo missionário,
pode um pouco desromantizar, né, a ideia que nós temos de que nós vamos chegar lá e eles vão aceitar rapidamente a Cristo e vai ser uma bênção, vão batizar. Não é bem assim. E para Paulo não era nem um pouco assim, né? As aldeias que temos hoje, né, elas são de difícil acesso, elas não estão interessadas muitas vezes no Evangelho. Você pode ficar 40 anos numa aldeia dessa e nenhum indígena chegar para você e falar assim, muito obrigado pelo aquilo que você fez, né? Você ensinou as crianças, né? Agora os meus filhos são alfabetizados. Na aldeia que eu ficava, nem existe a palavra obrigado. O conceito de gratidão é prejudicado, né? E só mais uma experiência, e isso me constrange, né? Me envergonha, os Mochad Edial. Tá gravando, né, essa mensagem? Só toma cuidado onde que coloca, porque os Mochad Edial, gente, é uma aldeia. Essas fotos aqui, peguei no G1. Você pode colocar lá, aldeia não alcançada, aldeia isolada. Coloca lá, você vai ver essas imagens aí. Aqui nós temos uma aldeia que provavelmente hoje, 2022, tem essas pessoas aqui que estão completamente isoladas, não sabem de Jesus, não sabem de nada. Quando vê o avião assim passando, fica imaginando que raio de coisa é essa que está passando aqui em cima. Hoje, eu passei lá, eu vi isso aqui, era perto, dava para ir andando. Talvez precisaria de alguns dias, mas eu não tive coragem. Tem muitas implicações, né, no fato de você alcançar uma aldeia isolada. É uma coisa que tem que se preparar muito, mas me faltava o mais importante. Eu não tinha coragem. Vocês estão vendo aqui que eles estão com o arco levantado, né? A nossa aldeia chegou bem perto desse povo em programas da FUNAI, né, de tentar proteção e tal. Eles ouviram esse povo falar. É uma língua completamente desconhecida. Eles não falam Yanomami básico, né? Não é nada parecido com Yanomami. Mas eles se encontraram na mata. É um povo agressivo, é um povo que não quer mesmo o contato. A gente não sabe nem o que se passa lá. Mas a gente pode sobrevoar. É um povo que está ali. E a gente sentado aqui não resolve. Talvez o Senhor tenha me trazido para cá justamente porque eu não tenho coragem para mostrar para vocês que através de Cristo não precisamos temer a morte. Eu tinha medo, tenho medo. Pensava na minha família, pensava tantas coisas, diferente do meu amigo André. O André falava, Alfredo, se a gente estiver andando na mata e a gente se encontrar com os Mochad Edial, eu vou com eles, tá?
E você me ajuda, explica para Ju. Ele combinou algumas coisas que ele faria, alguns sinais. Ele sim estava pronto para morrer por Cristo. Eu não. E eu ainda não consegui aplicar isso completamente na minha vida. E mesmo estando numa aldeia, mesmo parecendo que eu tinha dedicado a minha vida totalmente a Cristo, não é verdade. Precisamos amadurecer, precisamos crescer, precisamos desesperadamente de Cristo na nossa vida. E vamos parar de falar um pouquinho de mim, vamos falar de você agora. Como você pode aplicar isso na sua vida? Tenho aqui algumas situações hipotéticas. Talvez você, por alguma razão, não esteja animado para se dedicar integralmente no ministério, na igreja. Talvez seja com medo, com receio. Ou quem sabe você esteja preocupado em como será no campo. Será que será perigoso? Será que o sustento vai chegar? Talvez você esteja perguntando isso, né? E se ninguém quiser ir comigo? São aplicações e outras só você pode fazer. Mas lembrem-se dessas 3 coisas. Em Cristo temos cobertura espiritual. Em Cristo temos a melhor motivação. E em Cristo só temos a ganhar. Esqueci de mostrar isso aqui para vocês. Deus fala com a gente de inúmeras maneiras, gente. Ele está sempre falando. Ele fala comigo através desse livro aqui, ó, infantil. Pois é. O camarão Alfredo está com muito medo de brincar. E se ele for esmagado por uma bola? Ou se as suas patas se enroscarem quando ele estiver brincando de amarelinha, fazendo cair? Alfredo está perdendo toda a diversão. Será que ele vai ser corajoso o suficiente para se juntar aos amigos? Isso serve para mim, serve para nós. Não tenhamos medo. Em Cristo encontremos coragem. Amém.